Olá, meu nome é Matheus Florencio e esse é mais um vídeo para o canal Deseducadores. Nesse final de semana, nós fomos surpreendidos por mais um vídeo em que um policial militar foi morto em serviço. Um assalto numa cidade do interior de Minas Gerais. Aquele policial foi alvejado por bandidos, canalhas, ladrões, que agora também assassinos mataram aquele policial. A violência no Brasil ela é estarrecedora. Muitas vezes nós não damos conta de quão grande é este problema porque damos atenção a outras coisas, mas essa, a violência, na minha visão, ela é o grande problema da nação brasileira atualmente. Quando nós pegamos alguns dados e algumas informações, nós podemos realmente chegar a essa conclusão. E é isso que eu quero primeiramente trazer nesse vídeo. São seis dados, 6 informações que demonstram o grave problema da violência no Brasil. Número 1. No Brasil, são assassinadas mais pessoas em um ano do que a soma dos assassinatos dos Estados Unidos, China e Europa. Esses dois países, Estados Unidos e China, e os países que compõem a Europa juntos, somados, chegam a 50% da população mundial. E nós, com apenas 3% da população mundial, matamos mais do que eles. Chegamos no ano passado à marca de 60 mil homicídios e provavelmente esse ano chegaremos próximo dos 70 mil homicídios por ano. Número 2. Nossa taxa de homicídios é 8 vezes maior do que a da Índia e 30 vezes maior do que a da China. Levando em consideração que a Índia e a China são países com problemas sociais tão grandes quanto os nossos, ou até maior do que o nosso, porque a desigualdade social lá é muito grande, nós matamos muito mais. E isso vai de encontro àquela teoria que fala que um país pobre mata mais porque os pobres são vítimas da sociedade e tendem a matar mais. Não. O problema é outro e nós veremos aqui qual é o verdadeiro problema para a violência no Brasil ser tão grande. Número 3. Somos responsáveis por mais de 10% dos homicídios praticados no mundo, sendo que nossa população representa 3% da população do planeta. Ou seja, 10% dos assassinatos, dos homicídios cometidos no mundo são cometidos no Brasil. Mas nós somos somente 3% da população do mundo. Ou seja, nós proporcionalmente matamos muito no Brasil. E esse é um verdadeiro problema muito grande que precisa ser enfrentado. Número 4. Morrem mais pessoas no Brasil do que na guerra da Síria, que é a guerra mais letal que existe no mundo hoje. De 2011 a 2015, foram 256.124 mortes na Síria, enquanto que no Brasil foram 278.839 mortes. 20 e poucos mil a mais de mais mortos no Brasil do que na guerra da Síria. Ou seja, no Brasil, em tempos de paz, nós temos mais mortes. Mas, número 5. Mais de 90% dos homicídios no Brasil não são sequer solucionados e muitos deles não são sequer investigados. Ou seja, desses 60 mil homicídios, 6 mil são solucionados, talvez, e o restante não é nem investigado ou não é solucionado. Vejam que absurdo. Número 6. Por ano, o Congresso Nacional custa mais do que o gasto com segurança dos estados de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Os 28 mil funcionários do Congresso Nacional custam por ano cerca de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Enquanto que, há muito pouco tempo, nós vimos a situação no estado do Espírito Santo, que teve que ter intervenção do Exército para que as pessoas tivessem um pouco de paz e poder sair às ruas tranquilamente. Vejam que absurdo. Enquanto que nós gastamos 10 bilhões de reais com 28 mil funcionários públicos ligados ao Congresso Nacional, o Espírito Santo passou por aquela calamidade. Minas Gerais também tem dados de violência alarmantes, também o Rio Grande do Sul. Ok. Tendo dito isto, é interessante que falemos agora quais foram algumas das razões que nos trouxeram a essa situação. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que no Brasil nós temos um domínio cultural da esquerda que transformou os bandidos em vítimas da sociedade.
Isso não é de hoje, tá bom? Isso começou na década de 50, em que Robert Marcuse, um teórico da esquerda, observou que o lumpenproletariado, que era menosprezado por Marx, poderia ser utilizado para uma verdadeira revolução cultural. E é isso que nós vemos no Brasil hoje. Esse lumpenproletariado formado pelos vagabundos, pelos bandidos, por minorias, etc., etc., tem se beneficiado de toda a ideologia de esquerda. E isso é culturalmente dominante no nosso país. Basta ver as reportagens que temos nas mídias, na Rede Globo de televisão, por exemplo, que quando tem um caso desse, de um policial morto, solta uma reportagem no Fantástico sobre tiroteio, bala perdida e colocando a culpa na polícia de pessoas que morrem por bala perdida. Segundo ponto, a população está indefesa e não tem direito de se defender e defender sua família. O desarmamento foi trágico para o nosso país. E uma população que não tem direito de se defender, tanto dos bandidos quanto de um Estado tirânico, não vive em plena liberdade. E no país, desde o desarmamento impetrado pelo governo petista, nós vimos crescer as taxas de violência de forma expressiva e exponencial. Nós precisamos nos armar, nós temos que ter o direito de nos defender. Sem isso, nós jamais seremos livres e não teremos democracia verdadeira. Terceiro ponto. O fraco combate do tráfico de drogas e de armas nas nossas fronteiras. As nossas Forças Armadas não têm condições, devido ao baixo orçamento, de fazer um verdadeiro combate aos traficantes, tanto de armas quanto de drogas nas nossas fronteiras. Recentemente, em um vídeo aqui no nosso canal, nós demos a notícia de que a Polícia Rodoviária Federal está diminuindo o efetivo para fazer policiamento nas rodovias. Então, essas armas e essa droga entram pelas fronteiras, atravessam o país por nossas estradas e chegam às cidades, fazendo com que nós tenhamos uma verdadeira guerra urbana, em que bandidos têm .50 nas mãos e têm drogas a vender à torta e à direita, lucrando rios de dinheiro e tendo armamento melhor do que o da polícia. O quarto ponto é exatamente esse. Nossa polícia ela é muitas vezes sucateada e mal paga. Sim, muito mal paga e sucateada. O armamento da polícia militar, principalmente no Rio de Janeiro, onde nós vimos aqueles combates mais frequentes entre o crime organizado e a polícia, nós podemos ver que o armamento ele é muito inferior ao armamento utilizado pelos bandidos. Por que será? Né? Por que será? A insegurança jurídica é outro ponto que faz com que a polícia não consiga fazer o seu trabalho de forma correta. E esse é um dos pontos pelos quais aquele policial em Minas Gerais morreu em ação. Um policial, para puxar o gatilho em ação, ele tem que pensar milhões de vezes. Porque qualquer tiro que ele dispare, ele tem que responder por processo, passar por acariação, enquanto que o bandido, quando é preso, tendo matado pessoas, tem todo o direito de defesa e não passa por esse tipo de acariação e por esse tipo de tormento que um policial passa. Normalmente é assim. Morre uma pessoa por bala perdida em algum morro do Rio de Janeiro ou em qualquer estado do Brasil, a mídia vai logo em cima, dando a entender que a culpa é do policial, que eles não deveriam estar fazendo aquela ação ali, e enfim. Mas a culpa verdadeira é dos bandidos e, por fim, da lei brasileira, que é frouxa e apoia a impunidade. Estamos vivendo em um momento muito sério, muito crítico da nossa nação. Enquanto que as pessoas morrem nas ruas, tanto pela violência, quanto pela falta de emprego, pela falta de renda, nós vemos um Congresso corrupto e corruptor se vendendo para manter outro corrupto na cadeira de presidente, que substituiu uma presidente corrupta, que foi indicada por um presidente corrupto, que foi antecedido por outro presidente corrupto. FHC comprou o Congresso para aprovar a reeleição. Lula, mensalão, petrolão, o pai da institucionalização da corrupção no país. Dilma, indicada por Lula, continuou o processo e aumentou ainda mais a corrupção no governo. Temer, vice-presidente de Dilma. E o que nós vemos é um Congresso parado em meio à lama da corrupção e deixando a população morrer nas ruas. Até quando ficaremos à mercê de um Congresso e de um governo corrupto e de bandidos armados, sem que tenhamos a
legítima e o essencial direito de defesa. Até quando? Pensem sobre isso, divulguem o vídeo, curtam a nossa página no Facebook e inscrevam-se aqui no nosso canal do YouTube. Deus abençoe o nosso Brasil.